Estudar com Autonomia é um projeto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo da sua única responsabilidade os conteúdos que passamos a emitir. Bom dia, bem-vindos para mais uma aula de Economia de 10º ano. Hoje vamos começar com a nossa última unidade referente às matérias abordadas no 10º ano. Então vamos começar a estudar a poupança e o investimento. Na unidade anterior nós tivemos a ver como é que nós obtínhamos os rendimentos, tivemos a classificar os rendimentos, a ver a repartição primária e a repartição secundária. Hoje nós vamos ver como é que eles são aplicados. Vamos ver a utilização dos rendimentos. Vamos ver que estes rendimentos podem ser aplicados de duas maneiras possíveis. Podem ser aplicados em consumo, mas também podem ser aplicados em poupança. Depois vamos ver como é que vão ser aplicadas as poupanças. É principalmente isso que nós nos vamos dedicar a abordar nesta 7ª unidade, neste final da matéria do 10º ano. Vamos ver como é que vamos aplicar a poupança e vamos ver que da poupança vai nascer o investimento. Vamos abordar como é que o investimento vai ser aplicado na produção dos bens e serviços e vamos ver a sua importância no financiamento da atividade económica. Depois vamos abordar outro fator importantíssimo, não só na economia portuguesa, mas naquilo que é a divisão moderna das economias, tem a ver com o investimento direto do exterior e vamos ver que impacto é que isso tem na nossa economia e na economia europeia. Então vamos começar por recapitular uma coisa. Vamos ver que nós obtínhamos os bens a partir da produção. Nunca nos esquecemos que a partir das necessidades surge toda a atividade económica que procura os bens e serviços que vão satisfazer essas necessidades. A partir daí nós geramos estes rendimentos e a partir da utilização destes rendimentos nós aplicamos no consumo. Mas não aplicamos só no consumo. Também aplicamos na poupança. É aqui que nós fazemos o quadro genérico daquilo que nós temos abordado ao longo do 10º ano. Então, o nosso rendimento, de uma maneira muito sintética, vai poder ser aplicado em dois fatores essenciais. Recordando, nós usamos a sigla M, ou a letra M, para representar o rendimento. O consumo é representado pelo C. E o consumo e o rendimento também pode ser aplicado em poupança. E a poupança vai ser representada pela letra S, savings em inglês. Então, o consumo, o que é o consumo? O consumo é uma matéria que vocês já abordaram na 3ª unidade e que é preciso ter bem presente para nós podermos continuar com a abordagem do que é a poupança. Convém rever esta matéria e ter estes conceitos bem presentes. Mas, recapitulando o que é o consumo é a utilização dos bens e serviços, é a sua utilização direta na satisfação das necessidades humanas. Isto é que é o consumo. A poupança é aquilo que nós nos vamos dedicar a abordar a partir de hoje. E a nossa primeira coisa é entender o que é a poupança e para que é que a vamos utilizar e as formas que nós temos de aplicação da poupança. Então, o nosso primeiro conceito é compreender que o rendimento, nós já dissemos que vai ser aplicado de duas maneiras diferentes. Vai ser aplicado em consumo, vai ser aplicado em poupança. Então, o rendimento é igual ao consumo mais a poupança. Isto é uma equação matemática. Nós conseguimos transformar isto em dados matemáticos que depois nos vão ser úteis a perceber as proporções de consumo, as proporções de poupança, se uma população está a consumir muito ou a poupar muito, e perceber a sua estrutura de aplicação dos rendimentos. Então, nós também conseguimos saber que a poupança vai ser igual ao rendimento menos o consumo. Muito simples. E o consumo também vai ser igual ao rendimento menos a poupança. Vai ser a parte que não é consumida. Mas aqui interessa-nos outra questão. Interessa-nos ir ao âmago daquilo que é a definição da poupança. E uma das definições que os economistas gostam de usar para a poupança é que a poupança
é a parte do rendimento que não é consumida no presente. Então isto introduz-nos outra questão ainda, que é a poupança é o consumo que não é presente. Ou seja, nós estamos a poupar para depois vir a consumir no futuro. Então temos aqui dois conceitos fundamentais para nós compreendermos o que é a poupança em termos económicos. E reparem que estes conceitos que nos parecem tão simples e que são intuitivos e que todos vocês já devem saber de uma maneira genérica e que todos já abordaram e que compreendem isto de uma maneira muito simples, levam-nos àquilo que é o âmago da matéria de 10º ano, que é compreender a linguagem e a terminologia científica e económica. E porquê? Porque isto vai ser muito importante na forma como vocês pensam, na forma como vocês estruturam o vosso raciocínio e a forma como vocês abordam a realidade económica e social. Isto é que nos transforma e que nos leva a olhar para a realidade económica e social de outra maneira. E reparem que nesta altura que nós vivemos, ainda se torna mais importante nós sermos cientificamente corretos e sabermos de que é que nós estamos a falar. Porque quando nós falamos com um economista acerca de poupança, ele tem exatamente esta mesma noção, que todos têm estes conceitos bem formatados. Então, olhando à poupança, nós podemos ver como é que se comportou a poupança das famílias para Portugal. E então, reparem que este é um agregado económico. Nós já tínhamos visto que do rendimento disponível bruto, as famílias vão poder poupar ou vão poder consumir. Então vamos lá ver. Primeira coisa, nós temos de perceber qual é a estrutura dos rendimentos, qual é o montante do rendimento disponível das famílias para Portugal. E nós já vimos que a nossa economia, no seu todo, tinha gerado um rendimento disponível que rondava os 140 mil milhões de euros para Portugal. Isto aqui era o total do rendimento disponível bruto. Aquilo que as famílias têm disponível para consumir e para poupar. E então, qual é a poupança das famílias? Se nós repararmos, a poupança das famílias ronda os 10 mil milhões de euros em 2018. Mas isto também me tira outras conclusões que me vão ser importantes para compreender como é que estes dois conceitos se relacionam. Então, reparem, nós já estamos a passar à prática. Nós já tínhamos agarrado num conceito que era teórico, daquilo que era a poupança, e perceber que aquilo vinha dos rendimentos, que a poupança nascia dos rendimentos, mas também compreendemos que isto tem uma aplicação prática direta. Nós conseguimos olhar para os grandes agregados económicos e estatísticos para o nosso país e compreender como é que eles se comportam. E aqui nós vamos tirar algumas conclusões deste gráfico que serão interessantes. Então, reparem, recapitulando alguns aspectos que eu já fiz questão de vos salientar, nós tivemos em 2008, a partir de 2008, olhando para o nosso passado mais recente, tivemos uma crise económica. Primeiro nasceu nos mercados financeiros e depois uma crise que nasceu da dívida pública e que em 2008, 2009 levaram a que a nossa economia contraísse. Reparem que o rendimento disponível das famílias reduzia abruptamente, não foi? Aqui nesta fase de 2010 até 2013. Isto teve a ver com uma contração que houve do Produto Nacional Bruto e do Produto Interno Bruto, que vocês vão abordar na matéria de 11º ano. E depois voltamos a crescer. Mas, além disso, também é importante nós compreendermos que o impacto que isso teve nas poupanças é bastante grande. E agora vou aproveitar para vos chamar a atenção para uma coisa. Reparem que de 2008 para 2009, a poupança das famílias aumentou bastante. Aumentou bastante. E de 2009 para 2010, depois voltou a reduzir. Isto tem a ver, vocês vão ver que isto é uma das razões que as famílias podem eventualmente levar em consideração quando estão a terminar as suas poupanças. E porquê? Se há uma situação em que as famílias estão à espera que a situação económica seja bastante má, então as famílias, com base nessa expectativa, vão começar a poupar mais. As expectativas é uma das grandes determinantes da poupança. Então reparem, e de facto foi verdade. Aqui de 2008 para 2009, as famílias estavam à espera que a nossa economia não tivesse um desempenho bastante positivo, tivesse um desempenho negativo. E de facto foi isso que aconteceu. Então as famílias começaram a poupar mais, começaram a poupar para dias mais negros. A partir do momento que a situação começa a melhorar naquilo que são as expectativas da população, então o nível de poupança começa a baixar.
Nós já vamos analisar isto com mais cuidado. Então, agora comparando com os outros países, comparando com a realidade dos restantes países europeus, vemos que o campeão das poupanças é a Alemanha. A Alemanha é o país onde se faz maior nível de poupança, 2 mil milhões de euros. A França é o segundo país, Itália, Espanha, Países Baixos e depois por aí abaixo. Países Baixos, Holanda. Mas dir-me-ão, e bem, mas isto são economias grandes, têm uma população maior do que a nossa, é normal que eles façam maiores poupanças. Pois é, é por isso que nós temos de ir depois arranjar indicadores que nos permitam perceber como é que é esta poupança em relação aos rendimentos disponíveis. É por isso que nós precisamos dos valores relativos. Nós aqui temos em valores absolutos, nós precisamos dos valores relativos para podermos comparar realidades que são diferentes. Analisando para Portugal, Portugal está aqui em 10º, até não é um lugar assim tão abaixo. Se repararmos, de 95 para 2018, nós aumentámos bastante o valor absoluto das poupanças. Então, chegamos a um conceito que vai ser preciso para nós compreendermos como é que se faz a poupança, que é a proporção do rendimento destinado à poupança, ou seja, a taxa de poupança. E então a taxa de poupança nós vamos agarrar no valor total da poupança, vamos dividir pelo rendimento e vamos multiplicar por 100. E vamos obter uma percentagem. Ou seja, nós vamos perceber que percentagem do rendimento é que está afeto à poupança. Mas isto ainda me permite mais uma coisa. Se nós a esta taxa de poupança nós juntarmos a taxa de consumo, a soma destas duas taxas tem de ser igual a 100. Eu consigo agarrar nesta taxa de poupança e consigo dizer que os 100% que são o total do rendimento tem de ser igual à taxa de poupança mais a taxa de consumo. A taxa de poupança e a taxa de consumo, a sua soma tem de dar sempre 100%. Ou seja, o total do rendimento vai ser sempre distribuído por poupança e por rendimento. A partir daqui consigo fazer transformações simples matemáticas. Ou seja, a taxa de poupança vai ser igual à taxa de consumo menos, ou seja, a taxa de poupança vai ser igual a 100% menos a taxa de consumo. E se eu quiser saber a taxa de consumo tendo a taxa de poupança, obviamente será os 100% menos a taxa de poupança. Então, isto diz-nos que existe uma relação direta entre as duas taxas, entre a taxa de poupança e a taxa de consumo. Mostra-nos bem a relação que se estabelece entre as duas, uma relação que vai além daquilo que é a relação matemática, mas que influencia, as duas são influenciadas uma pela outra. O nível de rendimento e o nível de poupança vão ser influenciados. Então vamos ver agora como é que se comporta a taxa de poupança das famílias. E aquilo que nós percebemos é que, historicamente, nós tínhamos hábitos de poupança que eram relativamente elevados, havia o hábito bastante grande de poupar e que, com as alterações que se têm vindo a sentir na nossa estrutura de consumo, têm vindo a baixar os níveis de poupança na nossa sociedade. Tivemos aqui, em 2008, aquele sobressalto com um aumento do nível de poupança, mas a realidade é que depois voltamos naquela tendência descendente. Hoje em dia estamos com um nível de poupança que ronda os 7%. Ou seja, tipicamente em média, em cada 100 euros, cada agregado familiar poupa 7 euros. Este nível já foi bastante maior. Se nós formos há 20 e tal anos atrás, há 25 anos atrás, em cada 100 euros, cada agregado familiar poupava em média cerca de 14,5 euros, 15 euros. Era substancialmente mais, é sensivelmente o dobro. Reparem que estes níveis de grandeza são aproximações estatísticas. E a estatística, nós já sabemos as limitações que a estatística tem, por causa das médias e por causa da eventual falta de informação.
Mas ainda assim são indicadores muito úteis para nós compreendermos como é que está a nossa realidade. Especialmente porque nós usamos indicadores que são idênticos em todo o espaço europeu e que procuram ser similares em todo o espaço mundial. Então, agora transformando isto em taxa de poupança, nós vemos que o Luxemburgo é o país onde os hábitos de poupança estão mais enraizados. 21,9% do rendimento disponível dos particulares é poupado. O segundo país onde os hábitos de poupança são maiores é a Suécia, o terceiro, a Alemanha. Ou seja, ainda assim a Alemanha tem um elevado nível de poupança. O quarto é a Holanda e o quinto, a França. Então vamos ver como é que está Portugal. Portugal aqui neste indicador baixa para 15º. Portanto, existem muitos outros países que têm níveis mais elevados e vemos a redução que houve nos hábitos de poupança. Então, quais são os fatores que influenciam a poupança? Isto é muito importante. E vou aproveitar para fazer a ponte com aquilo que foram os fatores que influenciam o consumo, que vocês hão de se lembrar, que abordaram na terceira unidade. Quando nós estamos a ver quais são os fatores que influenciam o consumo, vocês dividiram em dois tipos de fatores, os fatores económicos e os fatores extraeconómicos. Eu aqui tive a mesma abordagem, sintetiza-se da mesma maneira. Até porque nós já vimos que existe uma relação direta entre o consumo e a poupança. O primeiro dos fatores económicos é o rendimento. Aquilo que a análise estatística nos diz é que níveis mais elevados de rendimento permitem maiores níveis de poupança. Níveis mais baixos de rendimento vai ser mais difícil as populações fazerem poupança. Analisando aqueles gráficos que eu acabei de vos mostrar, vocês veem isso mesmo. Os países onde o rendimento disponível dos particulares, em média, é maior, são os países onde os hábitos de poupança estão mais bem fixados, onde existem mais hábitos de poupança. O segundo fator que influencia de forma direta os níveis de poupança são os fatores fiscais, a política fiscal em si. Se a política fiscal privilegiar instrumentos de poupança, como baixo nível de taxação aos depósitos ou taxando o consumo de uma forma mais elevada, vai ser nesses países, vai ser com esse tipo de políticas que se vai fomentar um aumento dos níveis de poupança. E, finalmente, a remuneração dos fatores produtivos. Se o fator produtivo de trabalho for mais privilegiado e se não houver uma remuneração do fator produtivo liquidez monetária, é natural que não se incentive os níveis de poupança. Se a taxa de juros for muito baixa, é natural que as pessoas não depositem e prefiram consumir no presente. Quais são os fatores extraeconómicos? Os fatores extraeconómicos eu já fui abordando enquanto nós estivemos a fazer a análise, ao longo da análise dos quadros que nós estivemos a fazer. E reparem que o primeiro fator que influencia qualquer decisão económica tem a ver com as expectativas. Se as pessoas estão à espera que amanhã o dia seja pior, então vão guardar dinheiro para fazer face a essas necessidades. Se as pessoas estão à espera de comprar qualquer coisa, também vão fazer poupança para depois fazer essa compra. A gestão das expectativas individuais e depois a sua agregação vai nos permitir compreender como é que isto influencia o nível de poupança. Depois, as perspectivas futuras. As pessoas podem querer fazer investimento numa determinada área, podem querer investir na atividade produtiva, instalar uma fábrica. Se a economia estiver a crescer, é natural que as pessoas façam alguma poupança para depois fazer investimento. A terceira razão tem a ver com os hábitos de consumo. Uma sociedade com hábitos de consumo mais enraizados vai ter hábitos de poupança menores. Uma sociedade em que os hábitos de poupança estão perfeitamente enraizados, mais tradicional, com alguns precalços. As razões históricas também influenciam bastante estas questões. E, finalmente, as razões pessoais. A educação de cada pessoa, a formação de cada um. Tudo isto influencia e são coisas que são muito difíceis de quantificar em termos de ciência económica e são muito difíceis de transformar em equações. Então, agarrando na poupança, o que é que as pessoas vão fazer com essa poupança? Podem fazer três coisas, essencialmente. Primeiro, nós chamamos a isto de entesouramento. O que é um entesouramento? O entesouramento é aquilo que está ali na fotografia. É agarrar no dinheiro e metê-lo debaixo do colchão. O entesouramento tem uma característica muito particular. É que o entesouramento não permite o aumento do dinheiro. O dinheiro não cresce enquanto está debaixo do colchão.
as pessoas, quando fazem o entesouramento, não é na perspectiva de vir a ganhar mais dinheiro com essa poupança. É apenas guardar para o dia da manhã. Ou seja, tem muito a ver com a precaução. A segunda razão tem a ver com os depósitos. Os depósitos, nós estamos a falar de depósitos em instituições financeiras. Aqui nós podíamos falar sobre a liquidez monetária e a aplicação das poupanças, mas aquilo que vem no programa é mesmo os depósitos. E compreender que um depósito é quando eu vou a uma instituição bancária, entro num banco, abro uma conta e deposito lá o dinheiro. Aquilo que determina a aplicação da poupança numa conta bancária tem a ver com outras razões, além daquelas que nós já falámos, dos fatores que influenciam a poupança. Tem a ver com a rentabilidade, ou seja, a taxa de juros. Se a taxa de juros for mais alta, eu vou depositar. Se for mais baixa, eu eventualmente não deposito, vou depositar num ou noutro banco. Tem a ver com razões de liquidez. O dinheiro está no banco, está disponível. Se eu tiver alguma necessidade, consigo facilmente obter o dinheiro. Reparem que um depósito é mais facilmente convertível em dinheiro, porque é dinheiro, do que um imóvel. Eu posso comprar um imóvel para guardar o meu dinheiro. É uma forma que eu tenho de aplicar, eventualmente, a minha poupança. Mas não o consigo transformar tão facilmente em dinheiro. Depois, também tem a ver com as condições fiscais. Lembram-se, eu tinha dito que a política fiscal era uma das razões que levava à determinação da poupança. E, finalmente, o fator risco. O dinheiro está no banco, em vez de estar em casa, e está menos sujeito a roubos ou está menos sujeito a eventuais problemas. Finalmente, temos a questão do investimento. Como é que o dinheiro vai ser aplicado? E isso é que vai ser o nosso grande estudo para a próxima matéria e é aí que nós vamos abordar. Então vamos rever os conceitos. Primeiro vamos abordar o rendimento e compreender que o rendimento vem dos rendimentos primários e que estes rendimentos primários são, como nós já bem sabemos, os salários, as rendas, os juros e os lucros. Mas que este rendimento que está disponível para ser poupado ou ser consumido não é só o que vem dos rendimentos primários. Também vem dos rendimentos secundários, ou seja, vem das transferências internas e das transferências externas, das transferências que o Estado faz aos seus cidadãos ou que eventualmente os cidadãos recebem de fora do espaço nacional. Mas que este rendimento também é preciso retirar os impostos diretos que são pagos e as contribuições para a segurança social. E é este rendimento que as famílias têm disponível para gastar ou para poupar. Como é que vão gastar? Vão gastar consumindo. Aqui nós estamos a falar da transformação do dinheiro, do rendimento, em bens e serviços. Quando nós olhamos para este agregado macroeconómico, abandonamos um bocadinho aquela visão do comer o pão para satisfazer a necessidade da fome. Aqui nós estamos a pensar, quando falamos de consumo, falamos de comprar, da aquisição dos bens e serviços para satisfazer depois as necessidades. Não estamos preocupados propriamente com o momento em que, no ato em que é consumido um determinado bem ou serviço. Também pode ser poupado e nós temos de ter sempre presentes que a poupança, quando estamos a falar de poupança, estamos a falar de consumir no presente ou consumir no futuro. Que para consumir no futuro, eu estou a abdicar de consumo presente para poder vir a consumir no futuro. No fundo, aquilo que era um exemplo, que era as famílias deixam de comer pizzas no presente para construir fornos para comer pizzas no futuro. É uma visão que nos ajuda a compreender para que é que serve a poupança. Depois tivemos a ver o conceito de taxa de poupança. Percebemos que a taxa de poupança era calculada a partir da poupança, a dividir pelo rendimento vezes 100. E estava-nos uma percentagem. Também compreendemos que esta percentagem, esta taxa de poupança, também poderíamos somar com a taxa de consumo e que estas duas somadas tinham de dar 100%. Porque o rendimento, como nós bem sintetizamos, o rendimento era igual à poupança mais o consumo. O rendimento vai ser aplicado em consumo e poupança. Depois tivemos a ver as razões que influenciam a poupança. Vimos que haviam razões económicas para influenciar a poupança, principalmente ligadas ao rendimento. Países com rendimentos mais elevados vão levar a níveis de poupança mais elevados. Países com rendimento mais baixo vão levar a níveis de poupança mais baixos.
Também vimos depois que a política fiscal era um grande determinante nos níveis de poupança. Se houvesse política que facilitasse e que fosse fomentadora da poupança, esses níveis de poupança tendiam a subir, mas que também se penalizasse o consumo, também o rendimento acabava por ser aplicado mais em poupança. Depois nós vimos os fatores extraeconómicos. Vimos que o tipo de estrutura familiar, o tipo de consumo, o tipo de hábitos de consumo, as razões históricas ou as razões sociológicas vão determinar se as famílias, uma a uma, se têm mais propensão ao consumo ou menor propensão ao consumo, ou então se o país, agregando todas as vontades das várias famílias, tem maior ou menor propensão ao consumo. E isto é a matéria que nós vamos abordar hoje, que nós abordamos hoje, e na próxima aula vamos abordar o investimento e vamos ver como é que o investimento se vai processar, quais são as razões que levam a que haja investimento e como é que nós vamos classificar todo o investimento. Como sempre, se tiverem algum tipo de dúvida que queiram ver esclarecida, podem enviar um mail para mim ou então contactar através do Twitter. Qualquer dúvida depois eu respondo. Ou se quiserem ver algum tema abordado no fim, também que queiram ver de alguma maneira sintetizado ou esquematizado ou alguma dúvida, também podem enviar sugestões para o meu mail, que serão sempre bem-vindas. E agradeço a vossa atenção e continuem a estudar economia. Revê os vídeos das aulas em RTP Play, no facebook.com/sre.grm, em madeira.gov.pt/sre, em Sapo Vídeos e no meu canal 131108. A sua rede pessoal estará segura? Na instalação de um serviço de internet em casa, o operador atribui um nome à sua rede e define uma password. No entanto, geralmente o técnico deixa ficar o nome de utilizador e password que vêm definidos de fábrica, como admin ou admin password. Se os mantiver, uma simples pesquisa no Google pelo modelo do seu router pode bastar para obter as suas credenciais de acesso. A partir daí, é possível aceder à sua rede, aos seus dispositivos, aos seus dados e reconfigurar quaisquer outras opções disponíveis. Deve imediatamente redefinir o nome da sua rede e password. No caso de receber amigos e familiares na sua casa, defina um perfil do utilizador para convidados, com dados de acesso e uma password diferente da sua. Desta forma, está a reforçar a segurança da sua rede e a sua privacidade, impedindo assim acessos indesejados. A sua rede pode ser uma porta aberta, mas com os devidos cuidados é uma porta segura. O Governo Regional está a distribuir à população da Madeira e do Porto Santo máscaras de proteção individual reutilizáveis. O seu uso é um ato responsável de cidadania no combate à Covid-19. Tome em consideração as seguintes indicações. Lave bem as mãos antes de colocar a máscara e faça o mesmo procedimento antes e depois de a retirar. Verifique se esta está perfeitamente ajustada ao seu rosto. Evite tocar na face ou na máscara enquanto estiver a usá-la. Mude de máscara sempre que esta esteja suja ou úmida. Nesse caso, substitua a proteção interior e lave a máscara a 60 graus centígrados. Seja responsável. Use máscara e mantenha o distanciamento social. Proteja-se. A si e aos outros. Os seus amigos estão seguros? Uma das formas de disseminação de vírus é através da partilha de ficheiros e dispositivos de armazenamento, quase sempre sem se ter consciência disso. Um amigo pode partilhar consigo uma pen com ficheiros que podem ser documentos ou fotografias de férias, por exemplo. O que faz? Antes de os abrir, é indispensável que a pen e os ficheiros sejam analisados por um programa antivírus, para ter a certeza de que é seguro. Nas versões mais recentes, esse é um processo automático, mas se não for, faça-o manualmente. O seu amigo vai agradecer-lhe. Não só está a proteger-se, como está a fazer uma verificação do dispositivo do seu amigo e a protegê-lo a ele também. Em momentos de alarmismo social, aumentam os ciberataques e os esquemas de fraude digital. Esteja atento e tenha extrema prudência no acesso, na recepção e na partilha de conteúdos digitais associados à temática da pandemia Covid-19, devendo dar prioridade a fontes oficiais e reputáveis de informação. Esteja on. Proteja-se, a si e aos outros. Não abra nem partilhe conteúdos suspeitos.